Há muito tempo atrás, no século 8 a.C., há cerca de 750 anos antes de Cristo, viveu sobre a terra um grande profeta chamado Isaías. Seu livro é o primeiro dos profetas no cânon português e o primeiro dos profetas posteriores no cânon hebraico. Ele escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia Sagrada, com 66 capítulos, e foi considerado o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Um homem que profetizou a vinda de Jesus Cristo e testemunhou a glória do Deus Todo-Poderoso. Entretanto, você conhece a verdadeira história do profeta Isaías? Se não, assista este vídeo até o final e descubra mais sobre essa magnífica narrativa. Isaías, o profeta de Deus. Mas antes, deixe o seu like, curta, compartilhe. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Então, vamos lá. As Sagradas Escrituras, contidas na Bíblia, sem dúvida representam a palavra do Deus Todo-Poderoso. Nelas estão registradas as profecias proferidas por inúmeros profetas que antecederam os tempos vindouros. E um desses notáveis profetas foi Isaías, considerado o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O significado do nome Isaías é "O Senhor é a salvação". Apesar de ser um dos profetas mais reconhecidos na Bíblia Sagrada, poucos estão familiarizados com a sua história. Conta-se que Isaías era filho de Amós, membro de uma família real. Casado, sua esposa é mencionada nas Escrituras como a profetisa. O ministério profético de Isaías iniciou-se após o falecimento de um monarca, de um rei chamado Uzias, que também era chamado de Azarias. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O período em que Isaías profetizou sobre o povo judeu estendeu-se aproximadamente por 64 anos. Seu ministério começou com uma visão marcante da glória do eterno Deus. Ele descreveu a visão de Deus assentado sobre um alto e sublime trono, com serafins voando ao redor, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Diante desta magnífica visão, Isaías reconheceu sua própria pecaminosidade e impureza. Um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva do altar, purificando-o e expiando dos seus pecados. Isaías então ouviu a voz do Senhor perguntando a quem ele enviaria. E ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse foi o chamado profético de um homem escolhido por Deus, destinado a viver uma vida diferente, uma vida santa, uma vida totalmente separada do pecado. Isaías alertou o povo de Israel sobre sua idolatria e sua falta de justiça. Ele pregava a caridade, a justiça e a salvação do Senhor. Muitas de suas mensagens eram direcionadas à nação israelita, que estava imersa no paganismo. Isaías viu o surgimento do Império Assírio e testemunhou a crise do reino de Judá. Uma das passagens mais famosas do livro de Isaías é o capítulo 53, que descreve o servo sofredor. Nesse trecho profético se aplica Jesus Cristo, o Messias, que traria salvação através da sua morte na cruz do Calvário. Apesar disso, muitos não aceitam Jesus como o Messias, pois a tradição judaica não o considera conforme a descrição do servo sofredor em Isaías 53. A tradição oral relata que Isaías teria sido perseguido pelo rei Manassés e morto de forma cruel. Dizem que foi cerrado ao meio. As tradições divergem em relação à forma como ele teria sido morto, mas todas ressaltam o fato de que Isaías sofreu adversidades, inimizades ao longo do seu ministério profético. Isaías, o profeta escolhido por Deus, deixou um grande legado.
e impactante. Na verdade, suas profecias apontaram para Jesus Cristo como o Salvador e Messias, trazendo esperança e redenção para toda a humanidade. A história de Isaías nos lembra da importância de obedecermos ao chamado de Deus, mesmo diante das adversidades, e de proclamarmos a justiça e a verdade, independentemente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como cumprindo-se nos grandes eventos relacionados com o Senhor Jesus Cristo. A riqueza é vista de forma explícita no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras hebraicas diferentes, uma variedade muito maior do que é encontrada em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então, aprenda algo. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. Busque ao Senhor, obedeça ao Senhor, independente do que esteja acontecendo. Se gostou desse conteúdo, lembre-se de curtir, compartilhar, seguir no nosso perfil e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.